olho em propostas por Pedro por supostamente não se encaixar no esquema do técnico Felipe Luiz. E aí eu te pergunto, Douglas, faz sentido? Tem a questão física também, né? O Pedro voltando de Sim. lesão e tal. É um jogador que se machuca muito também, né? E aí, faz sentido? Cara, eu acho o Pedro bom jogador, tá? Eu não acho ele fantástico, como muita gente acha. Ainda mais depois das lesões aí. Eu acho que o Flamengo tá certo, velho. Tem que pensar no que é melhor pro clube. Se o Felipe Mas abrir Luiz. mão do melhor camisa 9 do Brasil, Douglas, é o melhor pro clube. Cara, se o time não joga desse jeito, o que que adianta você ter um camisa 9 que faz a função que o Pedro faz, entende? Mas aí eu vou te trazer uma aspa do próprio Felipe Luiz, tá, Douglas? Não, porque assim, ó. Posso trazer, be- não? Pode trazer, mas só antes, só Pode antes, falar. só. Porque o Pedro, por exemplo, não jogou nos grandes jogos do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, né? Eu tenho uma impressão que é o seguinte, mano. Entendeu que o estilo de jogo do. Sabe o Ganso, mano, que jogou, entrou no Mundial do Clube, você viu que prejudica um pouco? Sim. O Pedro tá nesse nível assim de, pô, ainda mais não estando bem fisicamente, é um cara que oferece pouco pro jogo. E aí o Felipe Luiz preferiu não apostar nesse sentido. Só Mas que o pra Flamengo nível não joga o Mundial Brasil. todo dia, né, Douglas? Não, entendi o que você quis dizer. O Flamengo de segunda a quarta, de quarta e domingo, joga Brasileirão e Libertadores. Nesse cenário, que é o cenário real do Flamengo, embora seja um time europeu no Brasil, entre muitas aspas, nesse cenário, o Pedro é uma máquina, Douglas, não? Olha, aproveitando aqui que a gente tá ao vivo, saiu o comunicado do Flamengo sobre o Pedro agora, tá? Ah. É news, tá, Douglas? 2 minutos Xiii. atrás, tá? Esclarecimento. O Clube de Regatas Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, tá, Douglas? Assim como nenhum Não outro tem jogador que intenção. faça parte. Certo? Diante das notícias Ah. que vem circulando nessa quarta-feira, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta e reforça que Pedro, assim como todo elenco, conta com a confiança atual da comissão técnica. Especulações sem Logo, fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida, tá, Douglas? Paulo logo tá César ficou vendido, de. né? É? Não, se o Flamengo falou isso, logo tá vendido, tá? Pedro amanhã no Goiás. O negócio causou um incômodo ter vazado isso, né? Se é Causou, verdade ou não causou. é, não sei, né? Ô, se mandou nota é porque, né? É porque tá, é muito verdade, tá Mano, o ligado? empresário do Pedro ligou, tipo assim, mano, que porra é essa, tá ligado? E os caras, tipo, assim, não, não, calma aí, pô, soltar uma nota aqui é E brincadeira, ó, velho. eu tenho que falar aqui, ó, que o Costa tentou me expor, tá? Que ele falou assim, ó, hoje de manhã o Doug disse que o Pedro não é melhor que o Borges. Como se fosse um absurdo. E depois fui defendido pelo chat, tá? Olha a aspa do Costa, kkk. O duro é que o Douglas acertou. E é Centroavante verdade, mano. Borges, Centroavante Borges jogou mais bola que o Pedro na mais vida. bola que o Pedro. Mais bola que o Pedro. Mas manda aspas aí do Felipe Luiz. Felipe Luiz soltou essa aspa e eu vou querer vou te provocar, tá, Douglas? Em torno disso Ah, aqui, tá? tá. Ele fala assim, eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer o modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. E aí, Douglas? Você de que time, Douglas? O treinador tem que se adaptar ao Pedro. Vale mais jogar com o Plata pra encaixar no esquema ou você tem que criar um esquema pra colocar o Pedro e tirar o Plata? Eu acho que você tem que adaptar o time em cima do seu melhor jogador, né? E o seu melhor jogador hoje não é o Pedro. Não, você tem que adaptar em cima dos melhores jogadores. Sim, mas digamos assim, ó, se tu tem um cara como o Arrascaeta e o Gerson, que são os melhores do time hoje. O Gerson tá saindo, né? Mas são os melhores jogadores. Daí você. O Luiz Araújo também. Daí você vai armar pra cima deles e se der, você vai adaptar pro Pedro junto, tá ligado? Mas, Eu mano, o acho que a problema é questão que do joga o Plata, Pedro. Douglas. Oi? Vale mais montar um time que encaixa o Plata ou que encaixa o Pedro, velho? É que talvez ele não consiga encaixar. É que nem você disse. Às vezes o Pedro ele vai mais atrapalhar do que ajudar. No Brasil ele sobra porque o Flamengo sobra. Mas talvez o Felipe Luiz está pensando justamente nos grandes confrontos que vai ter esse ano, né? Por exemplo, se você jogar com o Pedro num Campeonato Brasileiro, que talvez você não consiga ganhar o tal jogo, mas no próximo você dá conta, do que uma Copa, uma Libertadores aí, que às vezes é um dia que o cara não marcou, fez muita O que o falta, Pedro entendeu? não faz, Douglas? Pressão? Pressão? É marcação? Cara, Estamos eu acho escalando que. atacante pra marcar. É isso que tá virando futebol hoje, Douglas? Não, cara, acho que não. Acho que é só. Ele não tem mais físico também. Aí, ó. Gustavo tá falando isso, ó. Pressão na saída de bola, velho. Então É. você abre mão de um cara que fede a gol, Douglas. Tem o faro da rede, uma técnica apurada pro pivô, sensual,
Pra colocar um corredorzinho que vai fungar no cangote do zagueiro, é isso? Não. Eu acho que o problema do Pedro é que ele não oferece opções fora da área tão bem, tá ligado? Tinha Ele que não é ele aquele falou, né, cara. que fora da área ele é meio inútil comparado ao Igor Jesus, assim. Então, tipo assim, o problema dele é o quê? Ele vai receber aquela bola, vai fazer o pivô, mas daí o ponta vai ter que ficar esperando 3 minutos pra ele voltar pra dentro da área pra rolar o cruzamento, entendeu? Ele é um cara que, querendo ou não, né? Você acha que o Pedro lembra um pouco o Erling Haaland aqui, mano? Tem um gráfico de envolvimento do time do City nas jogadas, né? Troca de passe e tal. E você vê ali um Haaland basicamente inútil, Douglas. O Pedro é um pouco isso, mano. Mas não, daí eu acho que aí o problema é do City, tá? É? É. Por quê? Que a gente até falou aqui, mano, durante o jogo, que os caras estavam. Era só bola no Doku e no Savinho e seja o que Deus quiser. Eu acho que. Fala então com todas as vezes que o Guardiola é um técnico limitado, velho. Pode falar. Ele fez merda nesse último jogo aí. Não, ele não fez merda no último jogo. O jogo do Guardiola é esse, Douglas. Ele matou o Grealish assim, jogando na pontinha lá e amarrando ele com uma cordinha e deixando lá preso, velho. Não? Vamos ser sinceros aqui, mano. Cara, eu acho que teve até o. Como é que é? A revolta por parte do Ícaro Análises aí, falando que já era pro Guardiola ter vazado do Manchester City dele, tá? Caraca, do meu Manchester City? Ele falou o que deixa. Ele falou o que faz o. É um atestado de pequenez do Manchester City se submeter a tudo que o Guardiola fala. Caraca. Tu vê? Aspas pra Ícaro Análises, tá? Né? E o Forte, coach né? Cássio aí fechando a questão Pedro, então com o Felipe, não tem jogadores pra fazer o que o City faz de deixar o Pedro não marcar. O Flamengo precisa de mais um marcador, o City não precisa, é isso? Mas se for ver, o City não tem tantos marcadores assim não, né? Mas Ah, mas a é, mas postura é, do mas City é já bem meio que diferente, o né? adversário respeita e tal, né? Não, Defende com bola e tal. Isso. É um time que pressiona muito mais que o próprio Flamengo faz, né? Pra fechar agora, Douglas, Ah, isso aqui vai virar um corte, se inscreve no canal e clica no like, certo? manda. O Pedro você não venderia então ou venderia? Venderia, né? Venderia. Venderia, mas eu traria outro jogador e não ficaria com o Plata, né? E agora só pra finalizar, então qual o mercado do Pedro? Se o Flamengo falar assim, tamo vendendo o Pedro, ele pinga onde amanhã? Cara, eu falei, eu acho que um time é que tem que ver quem é que vai ter dinheiro pra tirar também, né? E Mas quanto custa, assim, né? Não faço ideia quanto é, custa um Pedro hoje. tipo, estavam falando em 15 milhões, né, de euros nele. Então, tipo Tá assim, barato. no Brasil acho que não tem como, né? É só Palmeiras ou Só Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, velho. Mas aí o Flamengo não libera, Galo, né? sei lá. Mas o meu ponto é quem liga pro Flamengo em busca do Pedro, tá ligado? O fato é, É uma, mano. é uma Deu pergunta ruim pro interessante, Pedro né? aí, tá? É uma pergunta interessante, né? Até porque ele não tem Currículo. mercado europeu, né? Currículo, né? Posso Ele tem cravar um, então, Douglas? ah, Tá fora da Copa, né? Pedro tá fudido, é isso? tá fora da Copa, eu acho, tá? Espetáculo.